fatores ambientais, como o ciclo claro e escuro. Então, a gente também tem essa questão, né? O próprio ambiente vai deixando a gente mais propício a dormir. Quando escurece, né? Um ambiente mais calmo. Às vezes tem gente que gosta de tomar um banho quente, então o ambiente vai preparando, né, esse ciclo claro e escuro. Porém, não são apenas esses estímulos que revelam o momento adequado de dormir. Por que, que esses autores trazem essa questão desse porém? Porque por muito tempo as pessoas viam como o momento do sono essa questão, essa transição ali do ciclo claro e escuro, como se fosse a única relação, o único sistema que o corpo tivesse para entender que é o momento de dormir. Mas não, né? A periodicidade do ciclo sono-vigília é caracterizada por um ciclo biológico. Então, biologicamente, o nosso corpo vai nos preparar para o momento que é o momento de sono, para o momento que é de vigília, de ficar acordado. Então, mesmo que a gente tenha aí um dia que tem noite, né? A gente fica fica claro, assim, 24 horas numa claridade. O nosso corpo vai entender o momento que é o momento de dormir. Claro, né, que para acontecer seria um desastre ali, mas só para ficar um pouco mais claro essa questão de que a gente não precisa dessa relação, apesar de que esses fatores ambientais influenciam sim, nos prepara, né, nos deixa alertas para este momento, mas não é o suficiente, não é a única questão, justamente por nós termos essa questão biológica que nos preparam para dormir. Dentre nossas estruturas biológicas, para organizarmos temporalmente para dormir, nosso cérebro libera o hormônio da melatonina, responsável pelo início e manutenção do sono. Então, aqui nós temos a melatonina. A liberação desse hormônio faz com que nós iniciemos o nosso sono, para que a gente sinta, né, o sono, para que a gente vá dormir e para que a gente consiga manter esse sono. Só que tudo isso aqui, para tudo isso aqui acontecer alinhadinho, a nossa estrutura ali cerebral precisa estar toda alinhada, né? Toda funcionando da forma natural. O que às vezes a gente não tem no TEA. Quando eu falo às vezes, é uma incidência muito grande, né? De pessoas TEA que apresentam distúrbios do sono. Aí vocês imaginam aquilo que eu trouxe para vocês. Junta todas as dificuldades que na maioria das vezes ocorre. Eu vou trazendo na maioria das vezes, porque vocês, quem já atua aqui diretamente com TEA, seja na clínica, seja na escola, já viu que é um diferente do outro, né? Se a gente conhece uma pessoa TEA, a gente conhece uma pessoa TEA, a gente não conhece o autismo, porque, né, de fato, são diferentes um do outro, mas quando a gente traz, assim, em grande parte, na maioria das vezes, é porque, de fato, é uma relevância muito grande, né? É algo que acontece com uma porcentagem muito grande das pessoas que estão dentro do espectro. E essa questão do sono é muito relevante. E aí entra todas as questões que eu havia mencionado para vocês. Já tenho uma dificuldade na comunicação, em muitas vezes. Então, eu não sei me comunicar, que eu não dormi direito, eu não sei falar para minha professora, para minha psicopedagoga que eu não dormi direito, eu não consigo falar. E ela tá ali me pedindo demanda, tá pedindo para fazer um monte de tarefa, eu tô cansada, tô com a minha cabeça pesada, né, de sono. Vocês já passaram, né, por isso, tenho certeza que alguém aqui já teve noites mal dormidas. Como que a gente fica num estado diferente? Nós não somos nós mesmos ali. E às vezes o professor, o psicopedagogo tá lá pedindo, né, demanda em cima de demanda. Então, a gente precisa ter esse olhar, né, de respeitar as limitações, de tentar entender porque essa criança não se comunica. Então, nós temos que ter um olhar comportamental. E quando eu falo desse olhar comportamental, a gente pensa na análise do comportamento aplicado. Tudo isso que eu estou trazendo aqui para vocês, a aba olha para isso, né? A gente olha para o ser humano. Quando a gente fala de comportamento humano, quando a gente fala de análise do comportamento aplicada, de aba, a gente está falando sobre isso, de olhar para aquela pessoa, né? Eu sei que aqui a gente está relacionando a TEA, a gente tem inúmeros estudos, né, de aba para TEA, mas aba é sobre comportamento humano. Então, a gente olha para aquela pessoa na íntegra,
a gente respeita, a gente tem o assentimento. Então, o que é o assentimento? Aquela criança não está querendo fazer a nossa demanda, o nosso objetivo, né? Está tendo comportamento de recusa? Para. Eu até fiz um post uma vez dizendo assim: se a criança está querendo fugir da atividade, deixa ela fugir. Por que deixa ela fugir, né? Todo mundo fica. Por quê? Porque não é o momento dela aprender. A gente aprende com base na motivação. A gente tem que estar motivado para aprender. Se essa criança está fugindo, deixa ela fugir. Foge com ela, interage com ela, observa ela e vê o que ela precisa. Né? O que essa criança precisa? Então, a aba ela traz este olhar. Inclusive, a aprendizagem com base na motivação é o pilar da análise do comportamento aplicado. Então, a gente não vai ficar insistindo ali, a criança está cansada, com sono, a gente não sabe, pode ser que a gente não saiba mesmo, às vezes a gente acha que é um mau comportamento, enfim. Mesmo sem saber o que é, se a criança está fugindo, se a criança está demonstrando cansaço, que vocês fazem? Leve isso para vocês, né? Se a criança está fugindo, deixa ela fugir. Foge com ela, observa ela. Né? E claro, né, vocês não vão ficar só seguindo às vezes, quando eu falo sobre isso, a pessoa fala, nossa, mas ele não vai fazer nada. Ele vai fazer muito mais. Né? Claro que a gente tem inúmeras estratégias para ganhar motivação, para fazer com que essa criança até nos responda. Aí vai entrar lá nas estratégias de ensino-aprendizagem, né? Tem muito para vocês conhecerem desse mundo da análise do comportamento. Mas o que eu quero trazer para vocês, principalmente quando a gente traz esse conteúdo de sono, que a gente fala assim, sono, será que eu vou poder fazer alguma coisa? Eu sou professora, será que eu consigo ajudar em algo? Né? Quando se trata de distúrbios de sono, eu vou trazer aqui o que a gente pode fazer, tá? Ao longo da nossa aula, mas para além do que a gente pode fazer em relação ao distúrbio de sono, o que eu posso fazer para minha criança aprender, né? Eu preciso olhar para ela. Mas eu não sabia que ela estava com sono, que ela não dormia direito. Exatamente, nem sempre a gente vai saber. Mas se eu percebo cansaço, se eu percebo recusa, se eu percebo fuga, eu preciso parar de olhar para minha criança como uma criança que não, ele tem que fazer, ele precisa entender regra, ele precisa entender que é o momento de fazer. Não, eu preciso olhar e pensar assim, o que será que está acontecendo? Eu posso ainda não saber que é sono, mas eu posso chamar essa mãe para conversar e, inclusive, perguntar, né, se essa criança dorme bem à noite. O que acontece se essa criança também tem esses comportamentos de recusa em casa? Para quem está na terapia, né, ali na psicopedagogia, na psicologia, se esse comportamento também ocorre em outras terapias. Então, é o momento de acender um alerta. Eu sei que a gente não vai saber só de olhar a criança, se ela está com sono, se ela, né, se aconteceu alguma coisa, mas pelo menos acende esse alerta. Não fique insistindo em algo, né? Porque a gente tem isso, a gente que é da área da educação, a gente que está ali promovendo esse processo de desenvolvimento, de aprendizagem, a gente quer ensinar. Né? O nosso foco é ensinar, a gente quer transformar a vida, a gente quer mudar aquela criança, aquele desenvolvimento, mas aí a gente não pode ficar focada só no aprendizado, porque é uma pessoa que vai aprender. Se a gente não olhar para a pessoa, a gente não chega para outra parte, que é tão importante quanto. Mas ambas as partes são importantes, né? O desenvolvimento humano, o assentimento, o respeito, acender esses alertas, né? A gente não vai ter resposta para tudo mesmo, mas o importante é a gente procurar, é a gente conversar com a escola, para quem está na clínica, a escola conversar com os profissionais da clínica, buscar a família, né? Ver a família como aliada nesse processo de aprendizagem. Então, essa mãe não coloca mesmo ele para dormir cedo. Mas será que você conversou com essa família? Será que você acolheu primeiro? Né? Olha, mãe, eu sei que é difícil, sei que tem muitas demandas em casa, talvez seu filho vai precisar que você deite com ele, organize o ambiente, deixa tudo em silêncio, mas acolhe primeiro, né? Então a gente precisa ter todo esse olhar, né? Olhar para a criança, olhar para a família, olhar do comportamento mesmo do ser humano, né? Tanto da família quanto da criança. E isso tudo vocês têm quando vocês fazem após em aba, né? Porque a gente traz toda essa questão, como orientar a família, como acolher a família, né? Olhar para essa criança, entender o que está mantendo esse comportamento dela difícil ou desatento, né? O que está acontecendo? Então a gente precisa de ter esse olhar. E tudo isso vocês têm, né, um aproveitamento muito grande
Na pós, em análise do comportamento aplicado, eu falo assim que a aba, ela transforma o nosso modo de ver a aprendizagem, e eu falo que é muito rico, é algo que a gente não vê, pelo menos eu não vi na pedagogia, e quando eu fui para a prática eu tinha uma certa recusa, assim, eu trabalhava com supervisão, atendimento filmado, né? Eu atendia domiciliar, e aí eu tinha uma supervisora que assistia os vídeos do meu atendimento. E aí ela falava para mim, olha, faz de determinada forma. Aí eu pensava assim, ainda bem que é filmado, porque eu vou fazer e não vai dar certo. E aí eu fazia e dava certo. E foi onde eu quis conhecer mais sobre aba. E por que eu gosto de trazer esse relato, né? Tanto nas minhas aulas da pós, eu gosto, né? Preparei para estar trazendo aqui para vocês, porque é um modo diferente de ver a aprendizagem. E às vezes a gente coloca barreira. Não foi assim que eu aprendi. Eu estou há tantos anos da educação e nunca ensinei assim. Eu nunca olhei para o comportamento, eu sou professora, eu não sou da clínica. Então a gente vai colocando barreira, né? Nosso subconsciente vai tentando sabotar a gente, sabe? Para a gente não aprender de novo. E eu gosto de trazer que eu também passei por isso. Eu também tive recusa. Mas, gente, principalmente, mas não somente, tá? Porque a aba não é só para TEA, mas principalmente quem atende TEA, seja na clínica ou seja como professor, né, de apoio, para quem está no AE, busquem conhecimento sobre aba, façam a pós em aba, para vocês terem de fato esse olhar na íntegra para a pessoa, para o comportamento, para o respeito, para o sentimento e para a aprendizagem. O hormônio da melatonina no TEA. É muito comum que as pessoas dentro do espectro autista apresentem distúrbios do sono, além de causas ambientais, como, por exemplo, uso de eletrônico antes de dormir ou atividades muito agitadas. As evidências apontam que muitas vezes no TEA a produção do hormônio de melatonina está abaixo do adequado. Então, pensem bem, né? Não é só culpa da mãe que não coloca essa criança cedo para dormir. Então, vamos parar de procurar o culpado, vamos olhar, né, para as evidências. Olha só, tem um hormônio sendo produzido numa quantidade menor. O que eu posso fazer, então? Né? Qual é o meu papel aqui? Então, não é só a mãe que não coloca a criança cedo para dormir. Então, tem uma questão por trás, né? É difícil para a mãe também, porque a mãe também quer dormir, né? Eu tô colocando mãe aqui, mas olhando para a família, tá? A família também quer e às vezes não consegue. Por quê? Tem um hormônio ali sendo produzido numa quantidade menor que a adequada. Então, após essa constatação, o uso de melatonina para o tratamento de distúrbios do sono começou a ser investigado e mostrou resultados promissores. Então, tem sido muito indicado, né? Muitos médicos têm indicado o uso de melatonina para melhorar a questão do sono. Todas as crianças, pessoas vão usar melatonina? Gente, é uma questão medicamentosa. Então, é só os médicos mesmo para melhor direcionar, mas grande parte, tá? Hoje, os meus pacientes, a maioria que tem ali, eu não tô conseguindo lembrar de um que tenha problema com o sono, não consegue dormir, que tem distúrbio do sono, que não usa melatonina, tá? Então, é muito importante, só que, claro, né? Eu sou professora, eu sou pedagoga, eu sou ateia, eu sou psicóloga, eu não sou médica, então não vou falar, mãe, compra melatonina. O que eu posso fazer? Alertar essa família, porque às vezes a Luana colocou ali que ela usa a melatonina. Gente, é algo que o nosso corpo não está produzindo, então a gente pode, né, acrescentar isso para nós, né, para a gente conseguir ter uma qualidade de vida. Tanto a pessoa que toma essa medicação, quanto também a família. Mas, igual eu falei para vocês, nós não somos médicos, né? Nós não orientamos o uso da medicação, mas o que a gente pode falar para essa família? Mãe, pai, né? Sabia que tem uma incidência grande, né, de pessoas com TEA que produzem menos o hormônio que faz com que nós tenhamos uma boa noite de sono? Aí os pais vão ficar assim, sério, né? Então, é verdade, né? Melatonina. Porque às vezes, né, para quem tá aqui, olha, tem bastante gente colocando que o filho já usa ou dorme bem, filho autista. Tem pessoas aqui falando que usa. Então, assim, a gente tem um breve conhecimento, mas tem família que não sabe,
que existe isso, que é um medicamento natural, que o organismo do filho pode estar produzindo menos, então a gente precisa atuar como aliada mesmo, né? De até mencionar ali, você sabia que isso acontece? E às vezes a família não sabe. E aí o que a gente vai fazer? Né? Busca uma consulta com um neuropediatra, com um pediatra, quem for mais rápido ali, né? Porque a gente sabe que consulta com um neuropediatra às vezes tem demorado um tempo grande, então passa com o pediatra, leva as questões que está ocorrendo, mas procura um médico, né? Porque isso é importante. Então, para além de orientar a família a fazer uma higiene do sono, que é o que eu vou trazer aqui para vocês, né? Um pouquinho sobre como organizar essa higiene do sono, como orientar essa família, orienta também sobre essa questão da melatonina. Então, eu sou professora, o que eu posso fazer? Eu posso orientar essa família, eu posso compartilhar conhecimento para quem está aí nas redes sociais, né? Hoje em dia, muitas professoras, psicopedagogas compartilham conteúdo. Alguma vez vocês já falaram sobre o sono? Talvez não, né? É um conteúdo que é difícil de a gente ver. E é um conteúdo que influencia totalmente na aprendizagem, no desenvolvimento humano. Então, o que eu posso fazer em relação ao sono, estando na área que eu estou, né? Promovendo ali o processo de ensino-aprendizagem. Então, eu vou orientar essa família, eu vou conversar primeiro para saber se tem, de fato, um distúrbio de sono, levantar ali dados, né, de como tem sido esse momento do sono, para que aí eu possa, né, estar orientando, estar comunicando sobre essas questões, direcionando a família a entender um pouquinho mais, né? Algumas famílias vão procurar sobre, vão encontrar vídeos na internet, vão encontrar artigos, outras não, já vão confiar ali em vocês e já vão procurar esse médico, mas levem informação, informação verdadeira, informação eficaz e que traz resultados ali bem significativos para todos. Então, isso é mais um ponto importante de aba. Quando a gente olha em aba, a gente tem lá 7 dimensões, né, da análise do comportamento aplicada. E uma dessas 7 dimensões é que a aba precisa trazer efeito para a vida da pessoa. Então, eu quero o quê? Eu quero generalizar essa qualidade de vida. Eu quero que o meu aluno aprenda a, talvez, esperar a vez dele na escola, aprenda as letrinhas do alfabeto. Eu quero, mas para além disso, eu quero que ele tenha uma qualidade de vida. Eu quero que a família dele tenha uma qualidade de vida. Eu quero que ele tenha todas as oportunidades que as demais pessoas têm. Então, esse é o olhar da aba para a aprendizagem, muito além da aprendizagem, né? E essa questão do sono entra nisso. Então, quando eu oriento essa família, eu quero o bem tanto do meu aluno quanto da família, porque eu dou um norte. Às vezes eles não sabem mais o que fazer, às vezes se culpam, é minha culpa mesmo, eu não consigo colocar para dormir cedo, mas não sabe o que tem por trás, né? Às vezes não tem esse conhecimento de que há um hormônio sendo produzido em menor quantidade. Então, o quanto é importante a gente acolher e orientar. Então, a gente que está ali nesse papel, né, da promoção de desenvolvimento, promoção do processo de ensino-aprendizagem, a gente, claro, a gente vai estar lá ensinando a criança, fazendo todo esse trabalho, mas tendo um olhar amplo para ela e para a família. E quando eu chamar essa família para conversar, sempre lembrem disso. Acolhe, conversa, entende o que está acontecendo e orienta. E orienta com base, que às vezes a gente fala assim, eu acho que ele está com sono. Não, fala, eu acho que ele está com sono, não. Leva autoridade para a fala de vocês, né? Olha, você já ouviu falar do hormônio da melatonina? No TEA tem uma produção menor. Esse hormônio, né, serve para iniciar e manter o sono. Então, leva autoridade para a fala de vocês, né? Para que vocês sempre vai transmitindo para a família que vocês têm conhecimento, que vocês observam aquele aluno, que vocês enxergam aquele aluno. Ele não está ali na sala, né, só para aprender os conteúdos acadêmicos. Vocês querem que aquele aluno se desenvolva como um todo. Né? Para quem está na clínica, a mesma coisa. Então, eu não estou ali só para ser a psicopedagoga. Eu estou ali para transformar uma vida. E não só a vida do meu aluno, né? Eu preciso de dar qualidade de vida para toda a família. Eu não faço anamnese, pego ali todas as informações da rotina, de tudo. Então, eu estou inserida na família daquela pessoa, e não só no meu aluno, no meu paciente. Então, a gente precisa ter esse olhar.
Tô vendo os feedbacks aqui, fico um olho no slide, um olho aqui. Gente, que bom que vocês estão gostando, fico feliz. E é importante que vocês, de fato, aproveitem, né, esse momento que vocês estão aqui. Qualidade de vida é tudo, exatamente. A gente tem que ser mediadores disso, né? A gente precisa parar de olhar só para a aprendizagem e saber que a gente pode fazer muito mais que isso. Falo que a nossa área, gente, é uma responsabilidade assim imensa, imensa. E quando a gente tem esse olhar da aba, esse olhar do comportamento, esse olhar de desenvolvimento como um todo, respeito, assentimento, a gente vê como que o nosso trabalho muda a vida mesmo, transforma vidas, né, das crianças e das famílias. Então, os pacientes TEA em uso da melatonina não só apresentaram melhor qualidade de sono, como também a consequente melhora das capacidades cognitivas de comunicação e de desempenho comportamental. Então, olha só, quando eu não durmo, eu fico mais irritado, eu não consigo aprender, minhas capacidades cognitivas diminuem e as de comunicação também, né? Que é uma habilidade cognitiva, se comunicar, organizar a fala, né? Estruturar essa questão da comunicação exige muito do nosso cognitivo, exige muito de nós. Então, a gente tem que estar bem para ter uma boa comunicação, principalmente no TEA, né? Porque a gente sabe que a habilidade social e habilidades de linguagem, que entra ali a comunicação, são habilidades que estão em maior déficit ali no TEA, são os critérios A e B, né, para o diagnóstico de TEA. Então, isso é muito importante, né, que a gente olhe para essa questão e de como que o uso da melatonina melhorou essas questões, não só o sono. Por que não só o sono? Porque é uma consequência. Se eu tenho uma noite melhor de sono, eu consigo aprender melhor, eu consigo desenvolver melhor, né? Prestar mais atenção. Claro, gente, não, né, vai ter outras questões que às vezes, mesmo dormindo bem, esse aluno levanta toda hora. Tem questão sensorial que a gente vai olhar também, a gente vai saciar essas questões sensoriais. Tem muita coisa que a gente pode fazer para transformar ali esse momento de ensino-aprendizagem o mais produtivo possível, né? Mas o sono é tão importante quanto. Então, quando a gente tem aqui dados, né, de que o uso da melatonina melhorou tanto a qualidade do sono, como também as capacidades cognitivas de comunicação e as questões comportamentais. O dia a dia da criança TEA com distúrbios do sono. Além de interferir no desenvolvimento do paciente, os distúrbios do sono, na maioria das vezes, causam má qualidade de vida para os familiares que acabam tendo o seu sono prejudicado devido às dificuldades enfrentadas pelo filho. Então, é aquilo que eu falei para vocês, né? Influencia na família toda. E aí, uma mãe, gente, com sono, com problemas ali para dormir também, porque ela vai estar ali, né? Porque eu tô falando mãe, mas pode ser o pai também, pode ser a avó, quem mora ali na casa, né? Não vai estar conseguindo dormir direito. Ou seja, a paciência também vai estar menor. A forma de se comunicar com o filho vai estar, não vai estar, né, com toda aquela qualidade. Por quê? Porque essa mãe, essa avó, esse responsável também está com sono. Então, olha como que a gente precisa ter essa empatia. Todo mundo está mal naquela casa, porque ninguém está dormindo bem. Todos precisam desse olhar, né, desse acolhimento. Como tratar os distúrbios de sono? Como professores ou terapeutas, ao observarmos que o nosso aluno está com sono, devemos rever a metodologia que estamos utilizando e priorizar uma proposta mais atrativa. Ou seja, vamos guiar nosso aluno a realizar algo do seu interesse, objetivando a mudança de foco do sono para a realização de algo prazeroso. Então, enquanto professores, o que a gente pode fazer? Mudar o foco. A criança não está fazendo do jeito que a gente planejou, vamos mudar. Tá ali, né? Quase dormindo. Ou então, né? Você percebe que a criança está cansada? Vê o que ela quer fazer. O que será que ia animar essa criança hoje? Ela gosta de Pocoyo. Pega a miniatura do Pocoyo, leva o desenho do Pocoyo. Pega o que essa criança gostaria de ter, né? Tenta fazer com que ela tenha interesse em fazer algo. Isso é o suficiente? Momentaneamente pode ser que sim, tá? Para algumas crianças vai funcionar, para outras não. Por que momentaneamente isso pode ser, pode funcionar?
Porque a questão do sono é uma questão vital, como eu trouxe para vocês, né? Então a gente pode estar mascarando ali para a gente conseguir fazer o possível naquele momento da aula, naquele momento da terapia, né? Buscando uma intervenção com base na motivação. Aqui vocês estão perguntando metodologia. ABA, gente, análise do comportamento aplicada, ciência, ABA, tá? Então, tudo que eu trago aqui para vocês, quando vocês me verem dialogando, é sobre a aba que eu falo. Então, quando a gente coloca ali proposta mais atrativa, não é a professora Giovana que está falando, faz coisa lúdica. Não é isso, não é coisa, não é, né, para vocês fazerem aí do jeito que vocês parece que é algo solto, né? Mas quando eu trago isso, algo mais atrativo, vamos guiar nosso aluno a realizar algo do seu interesse, isso é base aba. A aba traz a motivação como pilar da aprendizagem. Então, a gente precisa motivar o nosso aluno. Só que, como a gente está falando de sono, tem as questões ali que eu trouxe para vocês, né? Do hormônio sendo produzido com menor quantidade, às vezes a necessidade de intervenção medicamentosa, então tem todo um antecedente. Mas, o que a gente pode fazer? Busca algo do interesse.